Olá, vamos dar limite aos nossos filhos danadinhos, sapequinhas, né? São gostosos, brilhantes, nossas riquezas, mas tem hora que nos tira, né, do salto, né? Tem hora que eles fazem com que, né, tiramos todas as nossas energias, esgota os pais. E os pais ficam desesperados porque, e agora? Como é que eu faço para educar esses meninos, para dar limites, para que seja, né, uma criança educada? Eu sou Ruth, psicóloga clínica, autora, escritora, tenho o livro Relações Pais e Filhos, que orienta a educação dos filhos e também ajuda os pais a compreenderem, né, a si mesmos, a sua história de vida, para que muitas vezes não queremos repetir a nossa história de vida com nossos filhos e também queremos repetir porque foi assim a nossa base, né? A família é a nossa base e mesmo sem termos essa base, né, familiar, muitas vezes precisamos saber que nós temos essa base já ali, né, intrínseca dentro de cada um de nós. Já temos essa base. E quando nos perdemos, achamos que está no outro, que é os nossos pais, a principal fonte de riquezas que nos oferece para nos estruturar. Sim, porque já não nascemos sabendo, né? É ali quando criamos a nossa base familiar, o meio onde está inserido na sociedade. E muitas vezes não sai da maneira que esperamos, porque cada um só dá o que tem, não pode dar o que não tem. Então, para poder educar os filhos, né, para que eles tenham um controle emocional, para que eles desenvolvam essa capacidade de controlar os seus limites, de saber até onde pode ir. A educação, né, tem filhos que eles são só mal educados, né? Eles não têm problemas, né, de transtornos, né, de déficit de atenção, de TDAH. Eles simplesmente precisam de limites, de apoio, que o limite também é um pedido de socorro. Opa, estou aqui, preciso de limite. Às vezes os pais falam uma coisa e não cumprem. Os pais precisam cumprir, né, aquilo que fala para os filhos. Se dá um castigo, por exemplo, se a cada ano é 1 minuto de um castigo. Se tem pais que sim, mas muitas vezes não precisa castigar os filhos. Não precisa tirar o objeto de desejo, o videogame, celular, as brincadeiras, entende? Não precisa tirar. Só precisa falar firme, educar. Não precisa bater, não precisa, mas tem horas que a gente, né, perde o controle, né? E aí os filhos ficam com raiva. Muitas vezes os filhos falam: poxa, meu pai, você fala uma coisa e não cumpre, tanto pro lado que eles querem aquilo, quanto há muitas vezes um castigo, uma coisa que tira, fala que vou dar e não dou, né? Porque os pais falam: não, você vai estudar, você vai dizer, eu te dou aquilo, dou isso. Então é como se fosse pago aquilo que ele é de obrigação dos filhos, entende? Não tem coisas que é para obrigação pelo próprio ser, a estrutura dele está inserido onde está inserido no mundo, para estruturar para o mundo, para a vida. Não é porque os pais precisam trocar aquilo que eles têm que fazer, eu faço isso, né? Barganhar uma coisa. Não é. Porque tá dando, o filho vai dar a entender que a vida vai ser assim, de eu faço, eu vou para poder receber aquilo que eu espero. E não é. E aí vem as frustrações, e aí faço o quê? Quando os filhos se frustram, porque eles não podem ser entediados, não podem ser frustrados, tem que ser ali, suprir tudo na hora que ele espera. E não é assim. Os pais precisam conversar: meus filhos, está acontecendo isso, e pronto.
Não precisa ficar ali perdendo tempo, nem brigando, nem castigando. Se ele não entender, de novo, até... Opa, preciso falar mais o que para você entender? Tem que ser firme, olhar no olho, né? Não ficar, ai, coitadinho, depois se arrepende porque caso venha colocar em um castigo, caso vai bater, vai ficar doendo até a morte se der um tapa, se bater, porque vai se sentir culpado, né? E aí fica mal por não saber lidar com aquilo, né? E faz o quê? Né? Então a maneira de como lidamos com nossos filhos é o que ele vai se tornar. E também que eu sou e foi a minha criação. Que os pais só dão o que tem, não pode dar o que não tem. Nada justifica, porque hoje, com toda a tecnologia que existe para ensinar os filhos, para desenvolver essa capacidade de saber lidar com as frustrações, com o dia a dia, com a visão do outro, a visão de mundo, a visão de si mesmo, precisa estruturar. Né? Então não pode quebrar essa quebra. Ali eu quebro, aquilo ali o que eu falo. Não, se quebrou, eles se sentem, eu crio aquilo ali. Meus pais não têm palavra, eles falam uma coisa e fazem outra. Não cria também uma confiança nos pais a partir do momento que os pais falam uma coisa e não cumprem. E ele também vai vendo assim, achando que é natural eu falar e não vou cumprir. Então cria, pode levar para a fase adulta uma pessoa como se fosse um desonesto, quer dizer, eu não tenho palavras, né? Eu falo as coisas, mas eu não cumpro, porque acho natural, porque foi assim que veio da minha família, né? Foi assim que eu fui criado, que eu via meus pais fazer. Então, achar normal que é assim, né? É tudo que se vê, é uma agressividade física, psicológica e verbal, é o desejo, a vontade fácil de dar as coisas, né? Os pais fazem qualquer coisa para suprir as necessidades dos filhos, não sabe falar, não, meu filho, aqui eu vou dar agora. Essas coisas não. Posso dar agora? Posso dar de outra vez? Posso. Os filhos têm que entender que a situação dos pais é assim. Tem pais que faz qualquer coisa para dar aquilo para o filho, porque não pode ficar entediado, não pode se frustrar, o filho vai se aborrecer. Ah, eu não tive aquilo, eu tenho que dar. Sim, você não teve, você morreu porque não teve aquilo que gostaria de ter. Quem é que não gostaria de ter as coisas, né? E ver que os pais não podem dar naquele momento, a vida é difícil, né? Mal a comida, mal consegue dar um remédio, uma coisa, muitas vezes nem isso consegue. E os filhos só quer porque vê os outros, vê as coisas que é no mundo, que quer o melhor e fica se indagando porque o outro tem e eu não tenho. Então, os pais precisam ser sinceros, falar a verdade. Sim, meus filhos, não temos agora, mas vamos ter, podemos ter, vamos lutar para ter. Entende? Então, espera um pouco que vamos conseguir. Como vamos fazer para conseguir? Porque tantos pais que não tinham nem o que comer e depois ficaram pessoas milionárias porque foram na luta de buscar da vontade de querer. E os filhos se espelham nos pais. Entende? Que espelho eu estou sendo para os meus filhos? Como meus filhos estão me vendo? Como eles vão ser para o mundo se o espelho que eu estou sendo é o quê? Agora, a intensidade das emoções que os filhos sentem, do sofrimento das emoções, são deles, entende? Os pais têm culpa por fazerem parte, mas a fragilidade, o medo, a insegurança que cria, né, é pela visão que ele está sendo, pelo convívio que ele está vendo, pela maneira que está vendo. Por mais que delimite, por mais que estruture, vai depender como os filhos veem. Porque na família que tem 5, 3, 4, 20 filhos, cada um você vê, cada um tem as suas características, cada um tem a sua visão, cada um tem o jeito de ver aquilo, né? Um sobe, outro não sobe, outro fica ali, outro vai para outros lugares que os pais nem imaginavam que os filhos... Poxa, deitou a educação igual para filho. Por que se tornou desse jeito e esse fez, né? Se tornou desse outro jeito. Então os pais se sentem culpados. Oxe, onde foi que eu errei? Porque esse filho fez isso, né? E esse filho fez, não quer dizer que o outro que subiu não tenha sofrimento, não tenha conflito interno.
E aquele também que desceu, um conflito mais interno ainda está explícito ali, está vendo mais ainda. O outro muitas vezes se esconde de outra forma, né? Já a outra se não tem nem como esconder, que foi pro fundo do poço. Mas é no fundo do poço que está o maior tesouro, é no fundo do poço que vai arrasar e fazer acontecer. E muitas vezes as facilidades só muitas vezes leva para o fundo do poço. Porque os pais facilitam tanto a vida dos filhos que eles não sabem, ele acha que vai ter os pais sempre para toda a vida. Entende? Eles acham que os pais não vai ter condições. Na Rádio FM, Mundial FM do Rio de Janeiro, vou fazer a palestra dia 16 sobre relações pais e filhos. E dia 1º será de ansiedade, referente à estrutura do ser humano, que cria essa ansiedade, né? Porque não sai da maneira que eu espero, nem no tempo, na hora que eu desejo. E não é assim, não vê o tempo das coisas, não raciocina as coisas. Quer dizer, não tem que ter, nada pode ter limite. O limite é uma educação, é a forma de educar. Quer dizer, não aprende em casa, o mundo ensina, né? E o mundo o quê? Bate sem dó e nem piedade, não tem pena, não tem, né? Não tem, nem espera ninguém se melhorar, se sacudir para caminhar, não. Se quiser, você vai, senão você fica. É assim que a vida ensina. E os pais não, deixa largar tudo para esperar os filhos. Fazem tudo para os filhos, e os filhos ainda dizem: meu pai não me ama, meu pai não me quer, meu pai me odeia, meu pai me odeia, e aí não vê com outro olhar aquilo que os pais fazem, não vê, só vê o lado ruim. É difícil, só depois que acontece um monte de coisa que os filhos vão reconhecer o que os pais fizeram. Também não tem problema se reconheça ou não reconheça, porque cada um só dá o que tem. Não pode nem os pais nem os filhos esperar algo do outro, nem de quem quer que seja, aquilo que eu gostaria. Então vai se tornar um quê? Um profissional péssimo, né? Pais também, um fracasso, umas coisas, vai desistir, vai ficar ali, a pior pessoa do mundo, vai se achar assim, né? Porque ninguém tá achando. Talvez ninguém nem fala nada, tem a maior admiração pela pessoa, e ela assim, se sente a pior pessoa do mundo. Ela não consegue se enxergar. Porque teve tudo, na hora que tem uma frustração, eu vou morrer. Não quero mais viver. Eu não pedi para nascer. Meus pais são isso, são aquilo. Não respeita os pais, né? Não respeitam. E por mais que não tenha afinidades, precisa ter respeito, porque te deu a vida, deixou no mundo. Não importa como, ou de doação, ou doado, ou foi para adoção, ou fez para outra coisa. Não importa, tá no mundo. Está no mundo porque precisa cumprir a missão, senão não estava, nem tinha nascido, entende? Não teria nascido. Então, para que eu nasci? Por que eu estou? Porque eu passei por tantas situações e hoje eu estou aqui. Porque era para estar, senão não estaria, né? As pessoas ficam ali vivendo numa fantasia, numa ilusão que não existe, não vive a sua realidade, né? Não agradece tudo que tem, tudo que conquistou. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Os filhos teimosos fazem as coisas escondido, fala que obedece, que vai fazer isso, não obedece, né? Minha filha perdeu de ano, não quis estudar, perdeu, depois falou: minha mãe, você deveria ter me batido, que eu nunca bati nos meus filhos, né? Você deveria ter me batido, porque eu perdi, atrasou, pererê. Caiu a ficha, viu que deve sim, mas ia adiantar o que naquele momento ter batido, castigado, feito a conta? Não internalizou, entende? Não foi um momento de perceber que eu perdi tempo, eu deveria ter estudado, não deveria ter perdido, né? Reduziu ali, em vez de estar na frente, fiquei aqui. E outros nem percebem, outros vão odiar o pai mais ainda porque acham que os pais não deveriam né, ter feito mais coisa e não fez. Meu pai fez isso pro fulano e não fez pro outro. Não, ele pegou a mesma oportunidade que você teve e agiu de outro jeito. Já que ele agiu daquele jeito. E os pais muitas vezes acham que aquele... que fala, porque tem pais que dão mais atenção no filho do que no outro. Faz tudo para aquele filho.
E o filho é aquele que mais esbagaça, mais maltrata os pais. Porque os pais acham que aquele não precisa de cuidados. Porque aquele é mais forte, é determinado, faz acontecer. Só que aquele também quer colo, quer ser visto, quer ser acolhido, entende? E o outro acha que é coitadinho, que faz mais por pena para que dá um empurro para a pessoa andar. Mas muitas vezes, em vez de estar ajudando, está prejudicando. Mas para não se sentir culpado, então eu vou dar tudo para aquele filho, porque para não ver aquele trem lá no fundo do poço, lá caído, lá passando fome de necessidade. E o outro, não, o outro já eles têm, ele vai à luta, ele não me pede, ele não reclama, né? É feliz, anda sorrindo, apronta. Então não precisa, como Deus fala, o são não precisa de remédio, não é isso? Não precisa de médicos, não é assim que Deus fala? O que precisa de médico é os doentes. Então os pais deduzem que aquele filho está doente, precisa de ajuda, eu vou dar tudo aquilo ali, estou facilitando, ferrou. Está piorando mais ainda porque ele não vê aquilo, se acomoda, fica ali, muitos se acomoda, outros não. Pega e vai embora, né? Outros não. E aquele também que vai à luta, que corre, vai ficar em conflito achando que os pais não amam. E os pais tanto amam, tanto confia, tanto que acredita que aquele, opa, voa, não precisa, não é ali um coitadinho. Entende? Só que o outro filho vai achar que não é amado porque os pais só dão atenção. Você vê que confusão que o ser humano faz na mente, e aí vira um sofrimento sem raciocinar, sem perguntar. Né? Meu pai, por que você faz isso? Não entende ali as coisas, né? Quer dizer, é o que eu acho. Achou e acabou. Então, para que dê limite aos seus filhos, você cumpra aquilo que fala. É não, é sim, agora sim, agora não. Porque quem ama, educa, como em Samitiba fala nos livros, na força de educar os filhos, né? Quem ama, educa, quem ama, compreende, quem ama, acolhe, quem ama, né, cura, quem ama, dá limites. Então precisa, é aqui assim acabou, e aqui na minha casa quem manda sou eu. Se você quiser mandar, você saia, você vai mandar na sua, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua vida. Tem filho que bate nos pais, faz de tudo porque eu quero dinheiro, quero isso, quero aquilo, pega a aposentadoria dos pais, toma o dinheiro todo, faz miséria com os pais, e os pais, meu filho é coitadinho. Entende? Para Deus não tem ninguém coitadinho. Tem muitas vezes a pessoa de mal índole, é o que ele se torna. É o caráter do ser humano, é o que ele se torna. Entende? Então o que é que meu filho se tornou? O que é que ele está se tornando agora? Da maneira que eu estou lidando com ele, vai se tornar em quê? Porque a gente vai ver logo. Porque os pais veem lá na frente, muitas vezes, né? Os pais, aqueles sábio, aquele que tem sensibilidade, aquele que tem uma visão diferente das coisas, vê lá na frente. E os filhos só vê aqui, no raso, entende? Aqui, sem raciocinar o que pode vir a acontecer. Né? Muitas vezes vão se arrepender, quebrar a cara, mas os pais jamais podem falar, eu não disse, criatura, se tu fosse fazer isso, ia dar isso, jamais. Apoia o filho, sim, meu filho, errou, não deu certo, aconteceu isso, foi uma escolha, vamos lá, de novo, começar. A partir de 8 meses, a criança já precisa dar limites, menino, aqui, orientar, porque ele não sabe, não nasceu sabendo certas coisas, né? Deduz, intuição. É os pais que precisam dar limites. Se é chorar, chora, esperneia, mas é aqui, quem manda aqui sou eu, não é fazer o que quer, não é fazer ali na hora que quer, porque eles conhecem o ponto fraco dos pais. Os pais, coitadinhos, se mostra frágil, os filhos faz de gato e sapato, desde pequenininho, os filhos já aprontam com os pais, imagine na fase adulta. Bom dia, Cristiano. Sejam todos bem-vindos. Podem fazer perguntas. E aí, como vocês estão educando seus filhos? Vocês estão dando no limite ou estão fazendo as vontades deles, mesmo sem condições, mesmo tendo condições, mesmo só para poder agradar, só para que ele achar que vai ser feliz?
Sim, vai ser feliz naquele momento e depois, entende? E depois, como ele vai agir se você não saber, é aqui, assim, assim, a realidade da vida, da família, que os pais muitas vezes não contam, não passa pra ninguém, muitas vezes não passa nem pra esposa, nem pro esposo, não fala pro companheiro, pra companheira, piorou pros filhos. Entende? É como se não pertencesse na família. Então precisa estar olhinho por olhinho, conectado, as pessoas conectadas, olhinho com olhinho, para sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Opa, tô vendo que você está dessa forma, no que eu posso te ajudar, né? O que eu posso fazer por você, entende? Então precisamos ter essa conexão, esse sentimento de perceber, de percepção, de se colocar no lugar do outro, de ter sensibilidade para sentir o que o outro sente, tem que ter a empatia, de agir, pedir licença, eu estou aqui, no que eu posso te ajudar, conte comigo, né? Muitas vezes os pais são invasivos, não escutam os filhos, olha nos olhos dos filhos, precisa escutar o filho, deixa os filhos falar, os pais não deixam os filhos falar, só quem fala é os pais. Só os pais acham que tá certo. E depois os filhos também falam, os pais também não tá certo, né? Também acham que os pais estão errados. Porque não tem diálogo, não tem uma visão cega, né? Os pais ficam ali naquela visão cega, os filhos estão lá na frente. Aí os filhos, tem déficit de atenção, tem TDAH, tem tudo quanto é trem. Porque os filhos são inteligentes demais. E eles não se enxergam e nem os pais enxergam essa inteligência grande. Então vai dizer que o filho tem problema e lasca remédio porque eu quero me isentar da culpa do que eu sou um péssimo pai, um péssimo mãe, entende? Então precisa ter um culpado, que é um transtorno mental. E não é. Simplesmente é um pedido de socorro, é ajuda, é ali a forma que eles estão inteligentes, estão além dos pais. Os pais não estão aqui, não acompanham a inteligência dos filhos. E os filhos muitas vezes quando se irrita, tá agressivo, tá um monte, é porque aquilo ali eles já sabem que eles estão precisando de mais, que eles são muito inteligentes, principalmente as crianças de hoje já vêm ali, ó, seres de luz evoluidíssimos. E os pais mortos, ali travados, só preso ao que aprendeu lá atrás, né? Sem raciocinar, sem ler, não lê um livro muitas vezes. Não vou ler pra quê? Meu pai fez isso, eu me tornei isso. Então fica, né? Não tem problema nenhum, entende? Mas aí vai sofrer mais um pouquinho, vai ver as coisas lá na frente depois diferente. Eu deveria ter feito, não fez. Então bora começar agora, né? Porque nunca é tarde pra recomeçar e quantas vezes for necessário. Então, antes de falar do filho, de criticar, de bater, de humilhar, de reprimir seus filhos, ouça ele, sinta a vozinha do coração, deixa ele se expressar, deixa ele ter confiança em você, né? Deixa ele falar dos seus sentimentos. Ampare, acolha, se não souber lidar com eles, busquem ajuda, ofereça ajuda, meu filho, no que eu posso fazer por você, entende? Porque só assim você vai ter uma segurança do seu potencial, que você deu tudo que você pôde dar, seus filhos vão acreditar em você, seus filhos vão saber que pode contar com você, que você deu tudo porque você só tinha aquilo para dar. Vão ver você com outro olhar, vai ter ali respeito e admiração por você, não vergonha se esconder quando o pai passar a se esconder, para não falar para os coleguinhas que aqueles são os pais, porque eles fazem isso mesmo, entende? Então é a forma de como agir ali, ouvir, prestar atenção, olhinho no olhinho assim, ó, bem arregaladinho na hora que eles estão contando uma coisinha, desde piquititos, vocês precisam ouvir, ter paciência, tempo, não importa o tempo, não se cobra do tempo, porque não é o tanto do tempo que você fica, é a qualidade, não é a quantidade de tempo que você vai ficar com seus filhos. Não se culpe porque deveria ter feito assim ou assado, fez porque fez, vamos melhorar daqui pra frente. Lembre que é pra aqui pra frente, entende? E se ame,
Procure se acalmar, procure se colocar no lugar do outro, dos seus filhos, procure sentir o que ele está vendo, porque se você acalma e para olhar, você vai ver muitas vezes agressões que eles sofreram, vai saber que ele tem bullying, vai saber que eles estão sendo abusados, entende? Vai saber que eles têm dificuldade de leitura, problema de visão, problema de audição, fala errado, você vai perceber também os seus filhos no que ele está passando, né? O que ele precisa ser ajudado, um problema que tem em qualquer situação, alguma deficiência mental, física, o que for, você vai perceber nos filhos. Não deixe passar batido os sinais, ou veja o que eles estão dizendo na brincadeira, ou com os brinquedos, ou mesmo falando, expressando. Porque tem filhos que falam que está sendo abusado e os pais não escutam, acho que é mentira, não quer nem saber, porque muitas vezes está sendo dentro de casa, está sendo espancado, está sendo maltratado. Né? Precisam ser vistos os limites, se dá ali dentro do que eu sinto, eu vejo, e o outro vai acalmando, vai dando também esse controle de aceleração, de não respeitar o outro, porque está sendo acolhido, está sendo amparado, entende? Então, nunca deixe de ouvir os seus filhos, de escutar com atenção, de amar, de falar, de expressar seus sentimentos, de falar da sua vida, tá, o que está acontecendo, a realidade, para que eles saibam o que está acontecendo. Não esconda, porque eles não sabem o que está acontecendo e você espera que eles adivinhem. E não tem bola de cristal, seu companheiro, sua companheira não tem bola de cristal se você não falar, seus filhos também não tem bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo, entende? E busca ajuda quando vê que não consegue, não deixa adoecer, não espera adoecer para tratar. A mesma coisa, tanto doença física como psicológica. Não espere piorar para tratar, veja que o corpo dá os sinais que está algo errado, tem algo em excesso, entende? Então, boa sorte na educação dos seus filhos, simplesmente ame, ampare, cuide, dê todo o seu amor. Se não sabe dar da maneira que for, dê do seu jeitinho, dê, não importa, como ele vai ver, aí não é problema seu, entende? Mas faça, o importante é fazer, entende? Muito obrigada, e sexta-feira será a live de relacionamento do casamento, medo de casamento. A semana passada foi também referente às fobias, né? Na sexta vai ser continuar a fobia e o tema medo do casamento, entende? Vamos lá, enfrentar, ser feliz. Se não enfrentar, não vai ficar sabendo, entende? Muita paz e muito obrigada.